Olá, nessa aula vamos falar sobre os tamanhos de formatos para desenho padronizados e também vamos falar sobre a legenda dos desenhos. Bom, os formatos padronizados que usamos são basicamente esses 5 aqui, designados como A4, A3, A2, A1 e A0. Ou ao contrário, né? A0, A1, A2, A3 e A4. Essas folhas têm tamanhos proporcionais. A maior delas é a A0, com um tamanho de 841 por 1189 milímetros. 841 se refere à largura da folha e 1189 se refere à altura da folha. A folha A1 ela é exatamente a metade da folha A0, assim como a A2 é metade da A1, assim como a A3 é metade da A2 e a A4 metade da A3. Essas medidas que estão aqui, para cada formato, estão colocadas na unidade de milímetros e se referem às folhas utilizadas no sentido retrato, ou seja, com ela em pé, dessa forma. A legenda, ela sempre vai estar na mesma posição, na parte inferior e do lado direito. Caso, por exemplo, a gente queira usar a folha no sentido paisagem, vejam, a legenda, ela continua aqui na parte inferior, sempre colada do lado direito. O que muda nesse caso? Somente a posição que a folha se encontra, ok? Essa é a diferença entre usar a folha no sentido retrato, ou retrato assim, ou paisagem dessa forma. Essa folha representada aqui é uma folha do tamanho A4. Vejam que a legenda ocupa toda a parte inferior da folha. Se eu utilizar ela no sentido paisagem, vejam que sobra um espaço aqui do lado. Muita gente usa ela nesse sentido justamente para que aqui nesse ponto sobre mais área para que se faça algum detalhe, alguma nota, alguma coisa desse tipo. Vejam também que a proporção da legenda é sempre a mesma, ou seja, do tamanho de uma folha A4. Por que isso? Porque todas as folhas, quando são dobradas para serem guardadas numa pasta, devem ficar do tamanho de uma folha A4. Essa é a razão para que sempre as legendas tenham o mesmo tamanho. Se é uma folha A0, eu utilizo uma legenda do tamanho da mesma legenda que eu utilizo na folha A4, justamente por conta da dobradura do papel para se guardar isso dentro de uma pasta do tamanho A4, ok? Vejam a proporção e a diferença que fica numa folha A0 muito grande comparado com uma A4, que daria mais ou menos aqui nesse espaço. Falando agora um pouco sobre as legendas elas são regidas por uma norma, que é a norma 10.582 de 88, né, de 1988, e na legenda tem que ter informações referentes ao desenho. E pela norma, existem algumas informações que são importantes, que são necessárias, imprescindíveis. Então, pela norma, a gente tem que ter designação da firma, da empresa, né? O nome do projetista, do desenhista ou outro responsável pelo conteúdo do desenho, local, data e assinatura da liberação do desenho, nome e localização do projeto, conteúdo do desenho, escala, número do desenho, designação da revisão, indicação do método de projeção que é utilizado naquele desenho, se é terceiro ou primeiro diedro, ou quarto diedro ou segundo, unidade utilizada no desenho conforme a NBR 10126. Só que cada empresa utiliza uma legenda com aquelas coisas que são importantes para a construção daquele item, né? Para aquela peça ou para aquele produto, enfim.
Então, cada empresa tem uma personalização daquela legenda. Essa aqui, que eu estou mostrando na tela, é uma legenda padrão aqui do SolidWorks. Então, vocês vejam que tem algumas informações, como o número do desenho, a escala, o título, material, peso, data, desenvolvimento, quem verificou, quem aprovou, a manufatura, a qualidade, enfim, tem alguns campos aqui que são colocados aqui como default, como padrão. Porém, talvez essas informações não sejam a realidade da sua empresa. Eu coloquei aqui numa outra legenda o básico, que é necessário, que é exigido pela norma, tá? E a gente vai seguir aqui, a princípio, a gente vai fazer essa legenda, talvez depois a gente possa até acrescentar outros itens, mas a gente vai seguir utilizando essas informações, que é o projetista que fez o projeto, né? O desenhista que está fazendo o desenho de detalhamento, o responsável com a assinatura, então as datas que foram feito isso, escala, quantidade, denominação, material que está sendo utilizado naquela peça ou produto, projeto, o número do projeto, o nome do projeto, a folha de detalhamento desse item, o número do desenho, revisão, dimensão em bruto daquela peça, tratamento superficial e tratamento térmico. Isso aqui é uma legenda típica de uma peça que vai para uma usinagem, por exemplo, ou que vai para uma manufatura de alguma forma, ou CNC, ou torno, ou fresa, ou então um corte a laser. Essa é uma legenda típica de uma peça. Porém, você pode ter uma legenda específica para a montagem, uma legenda específica para uma peça de solda, por exemplo. Então a gente vai criando aqui, conforme a gente for detalhando, legendas específicas, aproveitando a base que a gente vai criar, que vai ser essa base aqui. Essa base está dentro dos padrões normalizados pela NBR 10582. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai começar a construir essa legenda do zero. A gente vai fazer a folha, o formato. E vamos criar, durante o curso, vários formatos. Vocês vão ver que a gente vai conseguir aproveitar grande parte de uma legenda para fazer o outro formato, né? E a gente vai construir pelo menos os 5 formatos básicos. Além desses formatos padronizados, que é o A0 até o A4, existem outros formatos que são personalizados, formatos do tipo A1 estendido, por exemplo, o A2 estendido, ou o A3 estendido. Isso vai depender da necessidade que você tem para cada desenho. Isso é possível de fazer? Sim, é possível, desde que essas medidas elas sejam proporcionais às medidas que tem aqui, né? Então, depois, até no final desse curso, a gente pode falar alguma coisa sobre esses formatos utilizados. Bom, até a próxima aula e bons estudos.